Já estamos transmitindo, tá, Neto? Já está transmitindo? Boa noite, só um instante. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Achamos as orientações? Então, vamos lá. Vamos começar com nossos tradicionais recados. Bom, as palestras já foram todas, hoje nós vamos ter a palestra de prevenção ao suicídio, mas as outras já passaram, então não é necessário lembrar. Vamos falar do nosso evento, que nós teremos agora no dia 19 de outubro, que é o nosso Comidinhas. Vai ser no sábado, 19 de outubro, das 12 às 16 horas. Vai ser cachorro quente, mousse de limão e maracujá. E teremos nosso bazar de roupas e calçados seminovos com peças a partir de R$5. Às 15 horas teremos a palestra O Amanhã Nasce do Hoje, com Plínio Penteado. Já iniciamos também a nossa campanha de sacolinhas de Natal. Já iniciamos não, vamos iniciar no dia 1º de outubro nossa campanha de sacolinhas de Natal. Nesse ano, aceitaremos as sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisca Franco, que é a instituição que nós auxiliamos há anos. Quem preferir, poderá fazer a doação em dinheiro. Quem quiser comprar a sacolinha inteira, quiser colaborar com qualquer quantia, a gente junta e faz as sacolas, tá? Aí será montada aqui dentro mesmo, com essa arrecadação. Também pedimos que, ao doar esse dinheiro, informar no Pix que a doação em dinheiro para o que se destina, né? Porque a gente recebe bastante doação. Tem gente que doa para casa, tem gente que doa para sacolinha, tem gente que doa só para assistência social. Então, só informar no Pix que é doação para a campanha Sacolinhas de Natal. Também estamos, apesar desse calor, fora de época, com a nossa campanha tradicional aqui, nossos famosos quadradinhos de lã. Tá calor pra caramba, mas as crianças sentem frio, não é? E daqui a pouco esfria. Daqui a pouco esfria, no sábado já vai esfriar. Sábado já esfria. Sábado vai esfriar de novo. Estamos vivendo, não temos mudança climática no nosso país, está tudo sob controle, mas estamos fazendo campanhas aqui com a doação da sacolinha de Natal. Quem não tem essa habilidade de tricô, pode doar na lã. Certo? Não temos nenhum cobertor hoje aqui? Tem. Aqui, ó. Esses quadradinhos viram, olha que maravilha esse cobertor, olha. Aí temos as nossas costureiras que fazem isso aqui. Já comecei a transpirar só de mexer nisso aqui. Vamos lá. Também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas novos e seminovos. Nós pedimos que as roupas estejam em bom estado e lavadas, porque nós não temos estrutura para lavar as roupas aqui na nossa casa. Também para doações em dinheiro, só solicitar o Pix aí, que a gente manda. Então pode doar qualquer quantia. E também estamos com uma outra campanha de arrecadação de tampas e latas de plástico. Garrafas de requeijão, aquelas tampas de garrafa de requeijão, de garrafa PET, aquelas tampinhas de garrafa PET. E também a parte de latas daquelas latinhas de cerveja, de refrigerante, em lata. Também o blister, que é aquela embalagem interna de remédio. Também. Então, tudo isso daí a gente junta e leva lá para o Instituto Amor Rosa. Eles fazem um trabalho bem bacana com esse material. Quem quiser conhecer o trabalho, procura na internet Instituto Amor Rosa. E também aceitamos para o Instituto Amor Rosa notas fiscais sem CPF, tá? Que aí eles trocam também lá por doação. Também temos nosso atendimento fraterno, que ele pode ser presencial ou também pode solicitar o atendimento pelo WhatsApp ou pelo Facebook também, que a gente faz o atendimento. Então é só solicitar na secretaria, marcar com alguém, que a gente faz. Se for presencial, a gente pede para chegar meia hora antes e marcar com antecedência, para a gente preparar uma pessoa para atender. Ok? Temos aqui nossa biblioteca, com livros novos e seminovos. E, não menos importante, no final aqui, a gente sempre fala todos os trabalhos sobre a importância do Evangelho no lar. A gente pede que todo mundo faça o Evangelho no lar uma vez por semana, vir ao centro espírita. Aqui é importante, mas é importante também fazer o Evangelho no lar. Traz muita proteção para a nossa casa, renova nossas energias.
Quem nunca fez e não sabe como funciona, tem as orientações aqui na secretaria, ou pode solicitar pelo WhatsApp que a gente manda. Dito tudo isso, podemos começar, certo? Então vamos lá. Antes de começar, vamos fazer nossa oração. Então, nesse momento, vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos serenando nossos corações. Vamos nos acalmando. Vamos sentindo essa energia que essa casa nos traz. Vamos agora, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui esta noite reunidos. Que possamos receber os conhecimentos que aqui serão passados. Que possamos ser multiplicadores de tudo que aprendemos essa noite. E assim, mais calmos, vamos agora iniciando o nosso encontro de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então hoje quem vai falar com a gente é a Luciana, por gentileza, Luciana. A Luciana vai fazer uma palestra para a gente no mês Setembro Amarelo. Por favor, Luciana. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar aqui nessa casa, né? Que nos acolhe sempre tão bem, tão gostoso estar aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Setembro Amarelo, né? Da importância dessa campanha. Acho que já é o terceiro ano que veio, né? Eu nem lembro mais. Terceiro ou quarto, na Terceiro ou quarto. pandemia, a primeira foi online. Olha, Né? tava pensando aqui, né? Tô dando umas mudadas para não ficar muito repetitivo. Mas assim, o que é essa campanha, né? Essa campanha é para olhar como estamos e como está quem está do nosso lado. Então, nesse ano eu veio muito nessa pegada de realmente nos observarmos, nos ouvirmos e ouvirmos também o nosso próximo, para a gente tentar ajudar, acolher, né? Porque se a gente for pensar, o suicídio é a última gota. Imagine um copo cheio, onde você tem aí vários sentimentos misturados, e a pessoa às vezes já não aguenta mais e num ato de desespero, né, para acabar com a sua dor, ela pode acabar tirando a vida, né? Então tem sempre uma construção antes, e é isso um pouco que a gente vai tentar entender aqui, né, como a pessoa chega, né, quais são os sentimentos dessas pessoas que têm uma ideação suicida. Mas vamos um pouquinho dar um passo antes, falar da campanha. A campanha de Setembro Amarelo ela foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo CVV, Conselho Federal de Medicina, e aqui no Brasil é relativamente nova. A gente está falando aí de 2015 para cá, então tem poucos anos. E mesmo a abordagem da campanha, ela está modificando muito. Por quê? Porque as pessoas começaram a falar às vezes de uma forma, usar frases de efeito. Por exemplo, uma das críticas, né, desse ano, do ano passado, quando a gente fala assim, o suicídio é muito ligado a doenças mentais, então 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Vamos tomar cuidado com essa frase. Imagina se uma mãe que perdeu uma pessoa por suicídio, um filho, ouve isso. Como vocês acham que essa mãe se sente? Né? Então eu não vi nada, eu não vi os sinais. Então eu estava nos 10% que não vi. Gente, primeiro, não é matemática. O suicídio é uma série de fatores, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais, né? E com calma. E a campanha, ela deve ser sim incentivada e sempre trazer sobre nos olharmos, identificarmos algumas mudanças de comportamento, vermos que não estamos bem, vamos procurar ajuda.
né? Depressão não é mimimi, ajuda é psicólogo, psiquiatra, grupos fraternos, como aqui temos na Casa Atendimento Fraterno, ligar para o CVV, que é aquele número 188, que a gente liga, tem pessoas 24 horas por dia ali para a gente falar, porque falar é a melhor solução, né, que é o lema sempre da campanha. Então, vamos ver um pouquinho sobre, né, a temática. Né? O suicídio ele é um problema de saúde pública e ainda é tratado como um grande tabu, porque as pessoas não sabem direito como falar, acham que muitas vezes se a gente falar, a gente pode disseminar mais ainda, tem sim um efeito contágio, né? Por exemplo, o que não se deve falar, nunca se deve repassar foto, locais, como a pessoa fez, isso nunca. Se vocês receberem no WhatsApp fotos e coisas, não repassem, deletem na hora, porque pessoas sensíveis que já estão sensibilizadas, existe sim efeito contágio. Porque a pessoa que já está muito vulnerável, né, ela pode se impactar muito por aquilo. Então, primeira grande lição, né, para a gente deletar na hora qualquer tipo de coisa, a TV não mostra, existem manuais de televisão, só que aí a TV passou a realmente não falar nada, né, porque já que não pode mostrar, não pode noticiar, como que vai falar? E aí tem uma inabilidade, né, de como falar deste tema, mas o que a gente deve falar sempre é promover saúde mental, né, sempre falar, olha, vamos cuidar de nós, vamos ver como estamos, vamos detectar sinais, né? Vamos ver se a gente tem mudança de comportamento, e vamos sempre procurar uma ajuda. Então, um pouquinho de números. 700 mil pessoas por ano no mundo tiram a vida. No Brasil, cerca de 15.500 mortes por ano, o que dá 42 pessoas se matam por dia no Brasil. E a gente parece que nem sabe disso, né? Porque não ouve tanto falar e acha que esse problema não existe. Mas ele existe, ele é muito impactante e esses números não são verdadeiros, porque muitas vezes as pessoas não querem colocar na certidão de óbito, a família não quer colocar que foi suicídio. Então esses números ainda são muito abaixo do que na verdade são, né? E uma coisa muito preocupante, os jovens. Os jovens da faixa de 15 a 19 anos é a terceira maior causa de morte. Só perde para violência e acidente de trânsito. Então olha o tamanho do problema, né? Os jovens de 15 a 19, os jovens de 20 a 29, quarta maior causa. Todos esses dados são do Ministério da Saúde, no boletim epidemiológico de 2021, mas também estão no site cvv.org.br. Quem quiser ver lá, é até interessante, né? Lá tem as maiores causas de morte em todas as faixas de vida, né? Ao longo da vida, e a gente vê realmente quando em outros países o número está diminuindo nos jovens, aqui no Brasil está aumentando. Então, assim, é urgente ter política pública, ter política em escola, saber como falar, saber trazer o tema, colocar psicólogos na escola, falar sobre isso, mas de uma forma positiva, que as pessoas precisam se cuidar e procurar ajuda, né? Que você não deve ficar sofrendo sozinho na sua casa. É urgente falar disso e as pessoas não falam, é muito difícil. Ver escolas, né, que falam. Eu lembro que lá na minha filha, para a gente conseguir uma palestra de prevenção, eu levei 5 anos para convencer a diretoria. E a gente colocou ali uma palestra do major, agora é tenente, né, o tenente Diógenes, que é do bombeiro, que faz um trabalho de prevenção, né. Antes o bombeiro ele tinha toda uma outra metodologia, por exemplo, se tem uma pessoa ali em cima da ponte, extremamente vulnerável. Então os bombeiros iam lá e faziam a captura dessa pessoa. Hoje em dia não é mais assim. Eles vão lá e conversam com a pessoa, né? E tentam que a pessoa saia, seja amparada, seja ouvida. Eu não sei se vocês viram no John Bon Jovi, que passou no Instagram, a ponte, né? Então ele estava ali numa ponte e tinha uma pessoa ali também. Aí ele parou e ele fez exatamente o que o manual dos bombeiros hoje em dia, né, coloca, que ele foi lá conversar com a pessoa.
e aí abraça. Procurem lá na internet, John Bon Jovi, pessoa que queria se atirar da ponte, uma coisa assim, vai vir. É muito bonito, né? Quando a gente consegue realmente ajudar, dar um colo para uma pessoa, dar um ouvido, né? E, bom, enfim, essa é a urgência do tema. Vamos falar um pouquinho, né, sobre as culpas, né? Se o luto, de uma forma geral, já é difícil, imaginem quem perde alguém por suicídio, né? Se a gente já não sabe, mesmo nós espíritas, temos uma dificuldade quando morre alguém, né? A gente não sabe como se comportar, o que fazer. Imagina um luto assim, que envolve toda uma culpa, uma vergonha, raiva, sentimentos muito misturados. Então, o que nós chamamos de sobreviventes, que são aquelas pessoas que perderam alguém por suicídio, eles têm que ser extremamente acolhidos, né? Existem grupos que trabalham com essas pessoas, como no CVV tem o GAS, que é o grupo de assistência aos sobreviventes do suicídio, fazem reuniões, acolhem. O Vitalério, eu estava olhando aqui a coxa, né, que vocês mostraram agora dos crochêzinhos, eles têm um trabalho parecido com uma coxa de retalhos, onde eles colocam as memórias e fotos, né, daqueles 200 queridos que se foram. Porque é extremamente a gente vivenciar isso, falar, lembrar a pessoa, né? A gente não pode simplesmente esquecer de uma hora para outra, né? A gente tem que vivenciar, deixar ela viva dentro de nós, né? E nós, então, que somos espíritas, que acreditamos, né, em vida além da vida, e acreditamos também que o espírita, que a pessoa, né, que cometeu esse ato, ela pode sim ser resgatada. Nós não acreditamos em penas eternas, né? Então, muitas vezes até o espírita tem preconceito, né? Vocês já ouviram falar, vai ficar lá no umbral jogado para sempre. Opa, ninguém fica no umbral jogado para sempre não, né? Se a gente fizer preces, orações, se a pessoa se arrepender, né? Olha aí o resgate da espiritualidade. Como é que um pai ia abandonar seu filho que errou? Né? Então, assim, a gente precisa rever os nossos conceitos, até mesmo como espíritas. Veja como o tema é tão delicado, né? Eu estava, essa rodada desse Setembro Amarelo, eu dei 2 aulas em 2 casas espíritas, e aí na hora que eu falo isso, o pessoal espírita já começa assim, não, vamos falar da versão espírita do não sei o que e tal, né? E já quer entrar na minha palestra e sair falando, né? Eu falei, não, peraí, você tem um ano inteiro aqui de aula, faz uma aula só suicídio, uma versão espírita, traz os livros, né, as abordagens, tem lá o Céu e o Inferno, tem o Memórias de um Suicida, né, que é um suicida, que às vezes também é muito estigmatizado esse livro e tal, né, mas enfim, vão lá estudar, vão ver. E o principal, né, o nosso livro Dia a Dia Cabeceira, Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de preces, tem ali prece por um suicida. Né? Hoje vocês conferem quando chegar em casa e façam uma prece por um suicida. E olham lá que bonito, né? O quanto a gente deve orar por essas pessoas, porque todos nós erramos, todos nós. Né? E então vamos lá, né? Então detectar um pouquinho quem está do nosso lado. Vamos ter esse olhar para quem está do nosso lado e para nós mesmos. Então existem pessoas que dão sinais, existem pessoas que não dão sinais. Então não é uma matemática. Mas alguns sinais que a gente tem que estar atento, que é muito parecido também com depressão, com algumas outras doenças mentais, quando a pessoa começa a verbalizar, ela começa a falar que ela não quer mais essa vida, que ela quer sumir, que ela quer desaparecer, que ela não aguenta mais um dia, né? Então, vamos observar essa pessoa, chamar para conversar, né? Ouvi-la. Como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos lá, cara, deixa eu falando um pouquinho desses sentimentos, né? Eu adorei essa figura dessa mulher, esse emaranhado na cabeça. Quantos de nós nos sentimos assim, né? Várias vezes. Com um turbilhão de pensamentos, de sentimentos. Então, o que pode estar acontecendo, né? Uma dor insuportável, sofrimento, desespero, desesperança, desamparo, impulsividade, culpa, raiva, vergonha, expectativas frustradas, 1 ou 2 ou 3 ou tudo junto, né? Vamos nos perceber quais são os nossos sentimentos.
Eu vi outro dia uma pesquisa que nós temos mais de 300 sentimentos. E a gente não sabe nem dar nome a isso. A gente não sabe nem o que a gente sente. Olha que interessante. Né? Muitas vezes a gente confunde. Ah, não, eu estou com muita raiva. Não, mas veja bem, não é raiva. Você está com outra coisa, né? Então, vamos nos autoanalisar. Isso é tão legal. A gente vê esses... percebe e deixa fluir, né? Deixa passar, não se agarra a esses sentimentos. Vamos verbalizar, conversar com uma pessoa, sabe? Chama alguém para um café, ouve alguém quando a gente acha que esse alguém tá, né? Então assim, e nunca é besteira se para você é importante. Então cada um sofre de um jeito, cada um tem o seu motivo para estar mal e tá tudo bem. E não vamos julgar, diminuir o sofrimento da outra pessoa, né? A gente já chega falando que tá com uma dor aqui, a outra chega, não, mas a minha dor, então, essa semana foi terrível, né? Fica aquela competição de dores. Nós não ouvimos o outro, não ouvimos. A gente já quer falar, né? Então, é o sentido da campanha, gente. Vamos ouvir quem precisa, né? Pode ir. E aí, como é que a gente ouve, né? Bom, primeira coisa, acho que é acolher alguém. Tá faltando muito isso hoje, né? A gente deixar o celular de lado, vamos tomar um café, vamos conversar com aquela pessoa. Eu tava rindo outro dia porque eu fui conversar com uma amiga minha, a gente ficou umas 2 horas no café. E eu falei que deu uma louca, né? Já falo um pouco, né? Mas eu tava angustiada, falei. E assim, ela deu conselhos? Ela deu conselhos. Não vou falar que eu segui os conselhos dela. Porque, gente, a pessoa, quando a gente começa já dando conselho, né? Calma. É a vida da pessoa que você não conhece 100%, você está vendo só uma parte, né? Então deixa ela falar, mas me fez tão bem falar. Não foi nem eu seguir o que ela falou, mas é o fato da gente se expressar, colocar pra fora, ver que tem um ouvido ali, alguém prestando atenção. Né? Então vamos prestar atenção nas pessoas, vamos deixar o mesmo celular de lado, olho no olho, e abraça, acolhe. Né? Isso é acolher o sofrimento do outro. Você está sofrendo, eu quero ouvir por quê. Né? E deixa a pessoa falar, e não sai julgando, não sai falando da sua dor, não, aquele é o momento da pessoa. Né? Deixa a pessoa expor a dor dela, respeitar. Então esse respeito, né, que cada um nunca é besteira se para uma pessoa importante. Uma pessoa pode sofrer por uma unha encravada, pode sofrer pelo cachorro que está doente, pode sofrer pela namoradinha que deu fora. Cada um tem o seu motivo. E esse motivo, que talvez para nós seja pequeno, para o outro é enorme. E de repente é a gota d'água naquele copo cheio. Né? Então nós não sabemos o que passa na cabeça dos outros. E aí o que não falar? Frases vazias, né? Como, isso é coisa de adolescente, por isso não faz alguma coisa útil, vai lavar uma louça, né? Vai trabalhar, que isso passa. Enfim, são coisas assim que a gente acaba falando, né? Até o próprio isso passa. Os espíritas adoram falar, né? A gente espelhado em Emmanuel, né? Tal. É legal falar isso passa, é legal, mas depois que você ouviu a pessoa falar tudo, né? E mais um pouco, deixa ela falar, né? E aí a gente vai conectando de alguma forma com a pessoa, sabe? E vai, olha, eu estou aqui com você, conta comigo. Essas são frases boas, né? E se ela demora para se abrir, usa um pouco de respostas compreensivas, né? Então, por exemplo, eu estou morrendo de raiva da minha mãe. Não fala nada, né? A gente já vai... Não, como assim você está com raiva da sua mãe? Aquele anjo, né? Como que você pode ter raiva da sua mãe, né? Gente, calma, né? Só responde assim, eu estou entendendo que você está com raiva da sua mãe, é isso? Eu não falei nada, vocês perceberam? Eu só repeti o que ela falou. E aí ela vai, deixa, né? E não julgue, ouça. Essa é uma técnica muito bacana, né? Respostas compreensivas chama. A gente está realmente conecta com a pessoa, deixa ela, parece uma panela de pressão, né? Aí a pessoa de repente sai ali, isso, o que acontece? Alivia. Quando a pessoa fala,
ela vai tirando aquele emaranhado lá, né? Lembra da figurinha, né? Então, reparar no risco, ver como que a pessoa está, se a pessoa está realmente muito deprimida, sempre encaminhar para um profissional de saúde mental, né? Sugerir um psicólogo, uma terapia, passar no atendimento fraterno, liga para o CVV, né? Todas essas coisas que fazem a gente ficar bem, né? Acho que é isso, então vou passar para a próxima. Então, gostei muito dessa figura também, né? Porque hoje em dia parece que é assim, né? As pessoas querem um remedinho chamado felicidade. Tomou, passou. E a gente sabe que as doenças mentais, a nossa saúde mental, não é bem assim. Tem remédio para depressão? Tem. Né? Precisa sim, o psiquiatra que vai falar se precisa ou não, só ele vai falar, a gente não sabe, né? Mas não é uma coisa assim instantânea, né? Mesmo quem toma o remédio, muitas vezes tem um período de adaptação ao remédio, às vezes precisa acertar a dose. E tem também o seu esforço pessoal. A pessoa, ela precisa identificar que ela precisa ser ajudada. Né? Até muitas vezes ela procurar um psicólogo é um caminho, né? Muita gente tem vergonha, não quer procurar, muita gente, né? E é isso que a gente precisa realmente incentivar as pessoas e conversar com as pessoas, a elas aceitarem, né, essa ajuda. Então, quando a gente conversa, a gente legitima o sofrimento da pessoa, né? E se eu estou do seu lado, eu estou entendendo o que você está me falando, o que você está me trazendo, é isso que você está trazendo, é assim que você está se sentindo. Então vá sempre em direção ao sofrimento dela e não ao problema, né? Muitas vezes ela fica falando muito sobre o problema, anos, né? Então, por exemplo, a pessoa se separou, aí ela traz para você, pois é, meu marido, você não sabe o que a filha dele fez, né? E agora ele vai ter outra filha, e aí não sei o que lá. Ah, tá bom, mas quanto tempo você está separada? Ah, faz já uns 12 anos, né? Então, assim, ela vive, sabe? Carrega aquele fardo, aquele problema. Então, quando a gente ouve coisas assim, tá bom, o que você sente? Né? O que você está sentindo em relação a isso? Mas fala os seus sentimentos. Você sente o quê? Você sente raiva da outra mulher, da outra criança? Né? Explora, sabe? Vai em direção ao sentimento. E não fica alimentando, mas aquele cara também é ruim, isso aqui e tal, né? Às vezes a gente entra numa vibração ali da pessoa, abaixa de um jeito, que não adianta nada ela vir conversar com a gente. Então, assim, vá para o sentimento, né? Poxa, eu tô sentindo que você tá bem magoada. E aí, procura, né, uma forma de sair disso. Vamos tentar pensar nisso como uma outra forma. Já fazem tantos anos, né? Vamos, de repente, sei lá, fazer uma atividade junto, toda semana lá num lugar pra gente se divertir, ir num teatro, no cinema, sair, qualquer coisa que você se conecte, porque afinal somos, né, tentaremos ser amigas, ou somos já bem amigas de quem a gente está conversando. E a gente sempre vai achar um link ali que dá um match para tirar a pessoa do problema, trazer ela pro sentimento e tentar que ela veja de uma forma diferente a vida, né? E aí, sofrimento só é insuportável quando não é cuidado. Se a gente realmente for deixando para debaixo do tapete tudo que a gente sente, não falar é muito difícil. Parece que aquilo vai crescendo, né? E aí a gente não falou naquele dia, não falou no outro ano, não falou daqui a 10 anos, e o negócio fica ali, só fedendo, né? Porque aí também quando abrir, aí é complicado, né? Então vamos lá. Falar um pouquinho do CVV, né? O CVV ouve pessoas. Aquele telefone 188, 24 horas. Uma ONG, né? Que foi fundada em 1962. Já tem bastante tempo aqui em São Paulo, até por espíritas da Federação Espírita de São Paulo, né? Os primeiros. E eu gosto muito de contar essa história, né? Ele é inspirado no Samaritans, da Inglaterra. Então diz que, uns, sei lá, 100, 200 anos atrás, não lembro mais, o grupo dos Samaritans, como ele começou, né? Então que um pastor na Inglaterra, chamado Shad Vahan, aconteceu um suicídio ali na comunidade de um jovem. E aí esse pastor publicou no jornal
uma tirinha, né? Não tinha internet naquele tempo, aí publicou ali uma tirinha falando, devido ao, né, ao falecimento do garoto e tal, quem quiser conversar comigo, venha amanhã, hora tal e tal. Aí, o que aconteceu? No outro dia, veio muita gente conversar com o pastor, né? E ele não conseguia atender todo mundo. Imagina uma fila ali de, sei lá, 100 pessoas, né? E aí ele organizou as pessoas ali da comunidade que trabalhavam com ele, eu não lembro se era igreja, direito qual era a instituição religiosa, e as pessoas iam, ele falou assim, vamos dar umas senhas e falar para elas voltarem amanhã, né? E aí esse pouquinho que as pessoas falavam com as pessoas da fila, sabe, oi, tudo bem? O que aconteceu, né? Não, volta amanhã, porque hoje tem muita gente para falar com ele e tal. No outro dia não voltou quase ninguém. Porque esse pouquinho que alguém deu atenção para essas pessoas já foi suficiente, gente. As pessoas ligam no CVV, elas querem contar coisas, às vezes muito por solidão. Elas não têm com quem falar. Então, outro dia eu ouvi assim, tô ligando, a parede não fala, né? Então, assim, sabe, são relatos, né, que a gente tem, claro, todo o sigilo, né, não pode falar, mas genericamente o que eu poderia falar, né, assim, que a gente vê a pessoa entra direto na dor dela, né, então ela está tão angustiada com o problema, e às vezes ela fala por uma hora e meia, e fala, né, e não raro, quando ela fala tudo isso, daí no final ela, puxa, estou me sentindo muito melhor, né? Realmente é muito bom. Ou aquele que não tem com quem falar para contar qualquer coisa, nem que não seja um problema, né? Para falar com alguém. Olha como falar é importante. E aí a gente lembra, né, do Evangelho, não estamos aqui para viver em sociedade, né, para ajudarmos uns aos outros. O que é isso, gente, se não é amar ao próximo como a si mesmo? Quais são os ensinamentos de Jesus tão maravilhosos, tão simples, que nós não fazemos, que nós não ouvimos, que nós não percebemos? Às vezes as pessoas ficam invisíveis, já percebeu? As pessoas sofrendo, né? Eu lembro de um relato que eu ouvi de uns voluntários, uma menina, devia ter uns 14 anos, ela estava tão fraca no quarto dela, que a gente não comia mais e tal, e ela não tinha força para tomar banho. E ela perguntava para o voluntário, né, se achava que ela tinha que contar para a mãe. A mãe não percebia, né, um adolescente que vive, né, no seu quarto e já não come mais e não tem força para levantar da cama e tomar um banho. Então são coisas tão impactantes, né, porque a gente às vezes não olha a necessidade. Algumas parecem-nos óbvias, mas nada é óbvio, né? Para ninguém é óbvio e às vezes os problemas que nos chegam, a pessoa pode estar ali na sua convivência da família, ela não enxerga, porque ela está todo dia com aquela pessoa. Vem uma pessoa de fora, bate o olho e já enxerga, essa pessoa não está legal, né? Pô, a pessoa emagreceu, a pessoa não é mais expansiva como era antigamente, né? Ou a pessoa só dorme agora, cadê o vigor da pessoa, cadê aquele brilho no olho? O que a gente tem que olhar, né? Se não são essas coisas todas. Então, hoje em dia tem 97 postos de atendimento físico, eles diminuíram bastante na pandemia, porque ao contrário, acho que, né, pelo isolamento e tal que a gente passou, as pessoas querem mais falar mesmo no telefone ou querem digitar. Os jovens, eles fazem muito por chat também, os atendimentos. E hoje são cerca de quase 3 milhões de atendimentos por ano, 3.500 voluntários, e o CVV precisa muito de voluntário. Tem uma rotatividade muito grande, é puxado. Tem curso, mais ou menos 5 meses para começar a atender, mas é um trabalho incrível, fascinante, de realmente estar ao lado das pessoas, ouvir pessoas que precisam e ter certeza que a pessoa, quando fala, ela sai melhor. Né? Então, realmente, é isso.
E aí esse sair melhor, né? Vejam que diferença esse desenho, né? Quando aquela caraminhola se transforma ali numa florzinha, né? Porque a gente, assim, porque nós temos dentro de nós, assim, entendeu? Divina, a força, a fé, a coragem de transpassarmos os nossos problemas, né? De realmente, poxa, vamos tentar, vamos fazer uma oração todo dia, já você vai mudar a vibração, vamos acreditar no nosso mentor, aquele espírito que foi designado, anjo guardião, como vocês queiram chamar, mentor, do nosso lado, a passar esta encarnação conosco, né? Vamos ouvi-lo. Então, quando a gente, de repente, sabe, dá uma chacoalhadinha, não, preciso sair dessa, né? E fala também para a pessoa, né, de repente, poxa, dá esses exemplos vivos tão bonitos, né? Eu estava voltando ao papo que eu tive lá com a minha amiga de 2 horas, né? Eu contei para ela uma coisa que aconteceu outro dia. As plantas são muito sensíveis, né? Então lá em casa tem uma planta ali na mesa da sala e não sei por que cargas d'água eu resolvi replantá-la porque eu achei que ela não estava bem, né? Só que era uma planta que minha mãe tinha dado, né? Renata conhece minha mãe, né? E coisa que mãe dá a gente já não devia tocar, né? E tá ótima a planta, mas eu, né, na minha santa ignorância, quando a terra vai baixando no vaso, sabe? Falei assim, tá precisando de mais terra, né? Em vez de botar mais terra e deixar ali, o que eu fiz? Tirei toda a terra, fui replantar, porque eu adoro, né, mexer em terra, em planta e tal. E aí eu percebi que tinha um monte de pedra branca. Não sei porquê, dentro do vaso. Fiz essa cara que está fazendo, né? O que as pedras brancas estão fazendo misturado com a terra, né? Pois é, aí fui lá, tirei todas as pedras. Isso aqui não deve ser bom, né? E botei terra nova. Bom, não deu 3 dias, a planta começou a cair inteira, né? Aí eu falei, não, o que eu fiz? Uma planta linda, verdinha, umas folhinhas, né? E as folhinhas ali e caindo. Eu só vendo aquela mesa, né? Com as folhinhas. Durou uns 3 dias isso. Aí eu olhei pra cara da planta. Mas não, vem aqui, vamos conversar. Você já chorou tudo que você tinha que chorar? Agora separa, tá? Mas deu um esculacho na planta, te juro. Foi assim uma conversa, né? Para. Gente, no outro dia, parou. Planta não caiu mais. Ela tá magrinha hoje, mas ela tá se recuperando. Ela vai se recuperar. Você vai ver, ela vai se recuperar. Aí eu contei isso pra minha amiga no dia do café. E a gente assim, gente, tudo bem que a pessoa, né, tá em depressão, vamos ajudar, vamos falar, mas quem vai sair dessa é a pessoa que tem que querer. Chorou tudo que tinha que chorar? Vai, vamos lá, agora levanta, né, vamos procurar ajuda, porque tem muita gente também que, sabe, a gente tá aí oferecendo, vamos procurar ajuda, vamos não sei o quê, mas, né, vamos dar uma chacoalhada, chorou tudo, para, agora, né, bola pra frente, vamos lá. Né, a gente tá aqui, pode falar. Esse tema eu acho espetacular. Né? Não, a empresa que eu trabalho faz um trabalho espetacular, porque dentro da empresa já teve algumas pessoas que infelizmente se suicidaram. Jovens, né? Geralmente jovens. E tem na parte da psiquiatria, que aí eu acho que sai da parte, entra na parte doentia mesmo, que é aquele auto-suicida. E uma vez o UOL até colocou aquela pessoa que realmente quer se matar, e ela tenta a primeira, a segunda, a terceira, até ela conseguir atingir o objetivo. E uma das pessoas que ficou famosa há uns anos atrás foi aquela blogueira, né, que a mãe inclusive era enfermeira, ela tinha depressão profunda, ela se tratava, ela tentou se matar várias vezes, mas a mãe intercedia, só que a mãe sabia que o psiquiatra falava que ela era a tendência dela morrer, ela ia chegar nesse coisa. E aí ela ia casar, não sei se vocês lembram, o noivo terminou o casamento 2 dias antes. Ele não estava mais, a gente entendia o lado dele, ele não aguentava. E ela fez a tal, foi ela que começou com essa história do vou casar comigo mesma. Mostrou na internet, ela fez a festa, tudo, e ela casou com ela mesma. No dia seguinte, ela se jogou do prédio. Logo depois da festa, ela estava com a mãe conversando, a mãe foi dormir. E ela se jogou.
Então, assim, tem os que têm a depressão, mas tem esses casos, tem uns casos bem complexos na psiquiatria, que eles tentam várias vezes até atingir o objetivo. Eu acho que aí a grande lição que fica, né, é para essa mãe, né, vamos supor, que sempre tentou e tal, né? É uma situação que não tem cura. Exato, A psiquiatria mesmo fala, não tem como, em algum momento ele vai conseguir. Aí, ao longo mostrou vários. A gente também nunca sabe o que vai acontecer, né, porque só a Deus pertence, né, e a própria pessoa que pode realmente, né, isso assim, não cabe a nós aqui julgarmos o que aconteceu ou não, mas vejam uma... é super interessante, né? Uma doença, tá? A minha mãe era enfermeira. Mas aí eu já pensei logo na mãe, né? Lembra aquele primeiro slide ali, quase que a gente falou? O suicídio nunca é culpa de ninguém. Porque ela tentou, como você está falando, né? O tempo inteiro ajudar e não conseguiu. Então, como olhar para essa mãe também, né? Nunca é culpa de ninguém, né? Mas imagina o que passa na cabeça também dessa mãe, né? Enquanto ela deve se culpar. Mas, enfim, olha como é delicado, né? Ou ela aceitou, né? E no caso ela percebeu que o caso dela são casos raros. Sim, né? Devia ser uma doença mental bem, um nível bem grave, né? Não tem um nome que eles falam, suicida em potencial, alguma coisa, não tem um nome específico, é um suicídio em potencial. E nesse caso, eles, mesmo com a medicação tudo, não conseguem. Casos e casos, né? Mas então, aí voltando aqui já para encaminhando as coisas boas, né? Então, se precisar de ajuda, peça, que é o lema da campanha, escute, acolha quem necessita, temos mecanismos de enfrentamento, né? A gente tem sempre que tentar, né? E promover isso nas pessoas que estão conosco, né? De quais são esses mecanismos. E uma coisa que eu achei muito bacana é o ser flexível perante as mudanças da vida. Não importa muito o que acontece, os problemas virão um atrás do outro, mas o que importa é como a gente lida com esses problemas, se nós somos ou não flexíveis, né? E aí pode colocar o próximo. Aí eu trouxe um desenho, né? Esse desenho, eu desenho muito mal, mas enfim, é um desenho mediúnico, né? Com as minhas habilidades, nada, né? Ali, olha, de pé, é um mentor, como um bambu, assim, flexível, né? Então a gente lembra que quando a gente tem aí os nossos problemas, né? Os chacoalhões, por que os prédios lá no Japão, em São Francisco, eles movem com os terremotos? Porque ninguém pode ficar endurecido, parado. Então precisamos sempre ser ali flexíveis, né? Porque problemas virão. E aí, até o coração ali, né? Numa forma de um balãozinho super para lá e para cá. E aqui as pessoas que estavam sendo tratadas, é um trabalho de cura espiritual que eu participo. As pessoas ali sendo tratadas e eles sendo ensinados a ser flexíveis, né? Uma luz dourada envolvendo e dando essa flexibilidade. Porque muitas vezes a gente fica tão enrijecido, e a gente vê nesse trabalho de saúde, né, o quanto esse enrijecimento dos nossos pensamentos passa para o nosso corpo, né? Então as doenças nas costas, nos joelhos, né? Dessa inflexibilidade toda nossa. Emmanuel fala muito sobre isso, né? Nos livros de Chico, da cristalização dos pensamentos formando as doenças, né? Que é um tema maravilhoso, vasto, amplo, que eu adoro. E aí a gente começa a ver que está todo ligado também ao tema do suicídio. Porque essa inflexibilidade, né? A pessoa ficar endurecida, a pessoa ficar no problema, né? O sempre. Então, esse ressignifique o problema. Né? Vamos passar adiante, vamos tentar ver de uma outra forma. Sempre tem coisas boas, né? No meio das coisas ruins. Então, seria essa coisa, né? E nada mais é do que ajuda-te, o céu te ajudará. O que Jesus quis dizer com isso? Né? Quer dizer, nós precisamos dar o primeiro passo. Fala para a planta, para de chorar, fala para você, chorou tudo. Então, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Como que é, né? O ajudar é dar esse primeiro passo, gente. Chora, uma hora acaba de chorar, chega, né? Caiu todas as folhinhas, chega.
né? E aí vai adiante. Então o que importa não é o que acontece, mas como você reage. Isso é uma frase de Sartre, um filósofo de, né, sei lá quanto antes de Cristo. São ensinamentos que vêm de muito tempo atrás, que nós não damos, né, devidas atenções e não nos olhamos, né? Acho que pode ir mais um. E aí o que nos ajuda, acho que eu já falei bastante, né, mas é sempre bom fortalecer amizades. Né? Como é gostoso a gente ter as pessoas que nos apoiam, que nos ouvem, cultivar esses laços. Reduzir ou evitar o uso de álcool e outras drogas. Existe uma correlação muito grande do número de suicídios com alcoolismo, com drogas, porque se a pessoa já, em sua consciência, né, ela já tem ali a tendência, muitas vezes, à depressão, a pensamentos difíceis, dá vazão, imagina quando ela está alcoolizada ou com drogas. Então ela não está no seu centro de raciocínio correto, e aí então a impulsividade torna-se bem maior, né? Cultivar o sentimento de utilidade social, como é bacana se engajar em atividades para o próximo. Isso tira a nossa solidão, isso faz nos sentirmos úteis, né? O que a gente faz aqui nas casas espíritas também, tá sempre junto e faz não sei o que, o bazar solidário, faz aquilo outro, e a gente vai ali em um grupo, pertencendo a um grupo que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, né? Autoconhecimento de nossas emoções, reações, resgatar o que gostamos. Né? Esse resgatar o que gostamos eu adoro falar, né? Porque, gente, a nossa vida tá tão corrida, tá tão sem olhar pra gente. Se eu perguntar aqui pra vocês 5 coisas que vocês gostam. Pensa aí, rapidinho. 5 coisas. Vocês conseguiram, ou não? Ou pensavam assim, meu marido gosta disso, a minha filha gosta disso, mas nem lembro mesmo o que eu gosto. Olha como a gente está hoje. Será que dá para parar, 2 horas por semana, que não é nada, para fazer uma atividade que a gente gosta? Aí eu falei na palestra do domingo, o pessoal matou de mim, eu vou falar aqui também, né? Eu gosto de arrumar ouvindo Fagner. Sabe aquela coisa? Um homem também chora, menina. E lava a alma e arruma armário. Tá bom, eu gosto disso. Então faça. Gente, cada um tem uma coisa que conecta, que liga, que gosta, não é? E a gente está deixando pra lá, a gente está vivendo a vida assim, morninho, né? O que tem que fazer agora? Já foi no supermercado, já foi não sei o que, né? Tá. E aí cadê, né? Ou fica ali, né? No celular vendo a vida dos outros, passa horas fazendo isso, né? Será, né? Que a gente não deve dar um chacoalhão também? A gente vai ler um livro legal, vai estudar uma língua nova, um curso novo, de uma coisa bem bizarra, que você fala, não acredito, você está falando, eu tô sim. Eu tô porque eu gosto. Vai fazer um curso de qualquer coisa fora da caixa. Isso é tão enriquecedor, não é, para todo mundo? Eu acho que é isso que nos dá vida, que nos move, que nos faz adiante. Quando a gente fala de prevenção do suicídio, é isso também. É esse olhar para nós, né? Esse amor. Não, falei demais, já 9:05, já extrapolamos, acho que é isso. Então, vamos pular uns slides. Você pode ir pro último já. Tem mais um. Esse aqui a gente já falou, né, que é a perda de alguém, quando perde para o suicídio, e é muito difícil, tem que ter todo um acolhimento, né, pode passar. E aí, sorria, depois a gente acha motivo, né? Adorei essa frase, porque eu acho que isso é muito da plantinha, né, do para de chorar e vamos lá, né, e olhar a vida de uma maneira positiva, né, isso é realmente fantástico. Aqui tem um poema, mas eu não sei se eu vou conseguir ler eu preciso de alguém com óculos, né? Vai, eu vou ali pertinho pra ler. Mas eu não sei qual a página. Vê se você... Eu não sei se tem um prefácio. Esse poema, que é do Arthur Venâncio, psicografado pela minha mãe, ele tem tudo a ver. Mas a pessoa está dividida. Não, eu leio aqui mesmo. Vai, luz interna.
Nossa luz interna se reflete em nossa saúde. Nossa mente limpa ilumina nossos dias. A saúde mental depende de nós, de nossas realizações, de nossos esforços em burilar nosso perdão. Nosso amor é o despertar do amor que nos mantém em equilíbrio para mantermos o presente divino, que é o bem-estar de termos a saúde física e mental preservadas. Cuidem dos pensamentos, cuidem das atitudes, amem-se, cuidem-se e serão felizes com o que receberam de Deus. Lindo, né? Então, muito obrigada, a atenção de vocês. Gostaria que todos aqui retessem de ensinamentos. Vamos nos olhar e olhar o nosso próximo e ajudar. Né? Graças a Deus. Obrigado, Luciana. Esse tema, eu trabalho com seguros, né? Eu já trabalho há 30 anos. Eu já paguei algumas indenizações por suicídio, né? Inclusive, a gente está com um processo de sinistro rolando agora, numa empresa, uma mulher, ela se jogou no prédio, mãe de 3 filhos, né? E a gente está lidando com o processo de indenização. Então, isso que a Luciana está falando, e lá na empresa, quando a gente foi conversar com o pessoal, ninguém imaginava que ela faria isso. Né? Uma pessoa normal, vivia bem, cuidava, trabalhava, um excelente profissional, tudo mais, e de repente ela se jogou no prédio. Qual o motivo, o que aconteceu, é bem o que a Luciana estava passando aqui. Que nem É a bem o que a Valesca, Luciana estava falando. a Né? jogadora de vôlei, Não se tem. jogou lá do prédio. Outro dia também, né, amor? Lá em casa, uma pessoa chegou de madrugada, você está falando da bebida, a gente estava dormindo, era domingo, né? Não sei, era um domingo? Não lembro o que era. Nós escutamos uma briga muito forte no andar de cima. Aí a Ana saiu na janela, tentou que ia chamar a polícia, não sei o que, eu subi para ver o que era, né? Aí estava uma mulher toda machucada e ela estava segurando o marido que ia se jogar no andar de cima. Hã? Era o filho? Era filho? O filho ia se jogar. Então. Ia se jogar no andar de cima. Então, é muito mais. Quando a gente olha assim, parece que não nunca aconteceu com a gente. Está muito mais próximo. Exatamente. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de pedir ajuda. Sim. A maioria tem vergonha. Exatamente. Então são casos aí que aconteceu agora, cerca de 15 dias, e outro que está rolando. Que é uma indenização de sinistro, né? A seguradora, quando é suicídio, ela pede um monte de documento, é super traumático mexer com isso, entendeu? Porque a seguradora é toda burocrática também. Mas enfim. Então é só para endossar a importância da gente observar, da gente perceber isso. Eu já, na minha carreira aí, como corretor de seguros, já paguei algumas indenizações em função de suicídio. Não foram poucas não. Mas é isso, gente. Obrigado, Luciana, pelas palavras. Setembro Amarelo está de volta. Né? Então todo ano a gente faz, a gente convida a Luciana para vir aqui, porque é um tema muito importante. A gente, é bom a gente observar, todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades, mas é bem, cada um lida de uma forma, né? Com isso daí, né? E a gente nunca imagina quando vai acontecer perto da gente. E Exatamente. acontece. Acontece mesmo. Mas é isso. Então, vamos agora, mais uma vez, agradecendo pela noite de hoje, agradecendo pela oportunidade de recebermos esses conhecimentos, agradecendo a Deus, a Jesus. Vamos pedindo que possamos seguir em segurança para as nossas casas, que possamos ter uma semana com muita paz, com muita luz, que possamos refletir sobre tudo que foi dito hoje, que possamos observar em volta, nos observar também. E assim, vamos agradecendo e encerrando, pedindo a Deus que nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e a sabedoria para percebermos a diferença. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a Deus.